Olá, queridos, no nosso bloco Gente de Valor, nós vamos conversar com o doutor, professor Cláudio Leitão. Ele é atual diretor-presidente da Rede Docton. Agora, no dia 12 de novembro, os batistas da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, reunido em última assembleia, uma assembleia extraordinária, decidiu passar o comando do Instituto Batista de Educação de Vitória, que congrega os colégios de batistas americanos e a Faculdade Batista de Vitória, para otimizar, passou então a administrar a nova gerência com a Rede Docton, com o Dr. Cláudio Leitão. Doutor, é muito bom tê-lo aqui conosco, no ponto de encontro. Prazer, Evandro. Muito obrigado. Nosso desejo é que Deus lhe abençoe muito nessa nova caminhada. Professor, qual é o objetivo da fusão do Colégio Batista Americano, a FABAV, o IBEV, com a Rede Docton? O fortalecimento das duas instituições. Nesse momento, um apoio importante para a superação das dificuldades encontradas pelo IBEV, dentre a sua vida nos últimos anos. Mas tudo isso, primeiro, foi possível, como você disse, porque todas as duas instituições, todas duas são fruto de oração, não é? Nasceram de um desejo de dois pastores, o pastor Loren Reno aqui, em 1907, e o reverendo Uriel de Almeida Leitão, em Caratinga, em 1936, não é? Então, nós nos encontramos neste momento e entendemos que essa afinidade, esse encontro de princípios e de propósitos nos levou até a esse momento onde a Convenção Batista nos entrega esse patrimônio, que mais do que um patrimônio da comunidade batista do Espírito Santo, ele é um patrimônio cultural, educacional, importantíssimo, que construiu praticamente em torno dele a história dos últimos 100 anos do Estado do Espírito Santo. Nós nos sentimos, ao mesmo tempo, orgulhosos de termos tido esta confiança da Convenção Batista. De outro lado, nós sentimos uma profunda responsabilidade pela essa história fantástica, maravilhosa, do Colégio Americano Batista e das Faculdades Batistas de Vitória. É uma coisa emocionante essa história e nós estamos aqui somando forças para fazer com que essa história seja honrada e que, na verdade, nós possamos fazer com que ela brilhe cada vez mais. E é muito simples, porque na verdade, nós temos 10 unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo e agora passaremos a 15 unidades educacionais, que abrangem várias áreas. Então, o motivo, pastor, foi o fortalecimento, a superação de dificuldades quando você encontra comunidades, instituições e pessoas que comungam de princípios profundos, uma história similar e uma vontade de seguir em frente naquilo que nós acreditamos ser muito importante, que é a educação do povo, do nosso país, do nosso estado e da nossa gente. Joia. Professor, o senhor falou agora sobre o reverendo Uriel Almeida Leitão, né, e muito conhecido aqui no meio do povo de Deus, e eu gostaria que o senhor falasse aqui para nós o que é a Rede Docton. Quando ela surgiu, o senhor começou a falar um pouco aí, quando foi que ela surgiu, e agora o senhor falou muito bem sobre Loren Reno, quando construiu esse patrimônio, 103 anos, e o que é a Rede Docton? Como foi que ela surgiu? O Colégio Batista Americano começou com um pastor, pelo que eu estou entendendo aqui, né, começou também a Rede Docton, o Instituto, começou também com um pastor. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com nossos amigos o que é a Rede Docton. Como foi que ela surgiu?
A rede DOCTO, da forma que ela está hoje, ela foi, na verdade, constituída na virada do milênio. Quando ela adquire essa forma de rede, quando ela se implanta em 10 municípios, polos de Minas Gerais e do Espírito Santo, isso se deu aí há 10, 12 anos atrás. Mas a origem desse projeto educacional, ele tem origem em Caratinga, com a criação de um ginásio em 1936 pela comunidade. A comunidade se reuniu e lá estava um evangelista, que à época ainda não tinha feito o seminário, um jovem pernambucano, que tinha na educação a sua visão maior, porque ele, aos 15 anos de idade, na sua aflição de um jovem, de um nordestino do sertão de Pernambuco, de pais analfabetos, lutando para estudar, tinha conseguido estudar, trocando serviços numa obra missionária americana em Garanhuns, não é? E ali ele lavava as privadas, os banheiros, varria as salas para ganhar o estudo, mas chegou um ponto que ele não tinha mais como seguir o estudo e ele queria muito estudar. Mas era um homem de muita fé, de uma comunhão com Deus, que é uma coisa maravilhosa que nós testemunhamos durante os 84 anos de sua vida. E ele então sobe ao Monte Sinai, que era um monte, uma região, à época desabitada de Garanhuns, e lá ele faz uma oração em voz alta, pedindo a Deus que desse a ele condições de estudar, mas ele pede, em primeiro lugar, que desse condições de ele ser pastor e que tivesse um colégio numa cidade que ele pudesse dar estudo às pessoas que tinham dificuldade, como ele também tinha. Então, essa é uma história linda, mostra um compromisso com a comunidade, com o outro, com o próximo, com o povo. Quer dizer, em vez de pedir para eles, ele pede a Deus isso. E o livro dele, ao final da vida, pastor, que chama Testemunho de Fé, ele considera que, na verdade, Deus atendeu essa oração dele. Então, a vida dele foi a realização, o atendimento dessa oração. Então, essa é uma história que nos faz muito feliz, é muito cara para nós, e é dela a inspiração que nasceu. Mas como cidadão brasileiro, não é? Eu que venho da segunda geração, sim, e já temos a terceira, meu filho, por exemplo, é secretário municipal de educação, doutor, diretor acadêmico, já é a terceira geração chegando, tem vários outros chegando, ou seja, uma família de educadores onde nós aprendemos a importância da educação pelo que ela fez com a nossa família. Sim. De tirar a nossa família lá do Nordeste, de uma miséria, de dificuldades profundas. Então a gente brinca assim, a educação salvou a nossa vida nesse aspecto social. Então nós entendemos que esse é o caminho do Brasil, esse é o caminho das comunidades, esse é o caminho do nosso povo, não é? A educação como um instrumento profundo de transformação social, de mudança de oportunidades e de desenvolvimento dos dons maravilhosos que Deus dá às pessoas, não é? Então, essa é a nossa história, que começou ali, mas a instituição cresceu, desenvolveu. Graças Você tem uma ideia, pastor, o nosso primeiro curso técnico, não é? Hoje a gente tem uma formação técnica ampla, porque a rede é rede de faculdades, é rede de cursos técnicos, rede de pós-graduação, rede de mestrado, rede de ensino fundamental e de educação infantil. Então a gente pega da educação infantil até ao mestrado. Hoje tem um mestrado na área de direito e mestrado na área gerencial. Então, esse encontro ele foi muito feliz e nós aceitamos esse desafio. E estamos certos que Deus está no comando, porque Ele nunca deixou o comando desse projeto. É um desafio de gigante, né? É um desafio que derruba os gigantes, né? Eu lembro um irmão, que é um teólogo também, e ele dizia, Cláudio, eu acho que é assim, eu te vi crescer na educação, porque eu trabalhei desde alfabetização de adultos em favelas durante muitos anos, educação rural, fui professor de ensino médio, fui professor de faculdade muitos anos,
fui secretário municipal de educação, superintendente de estado na área. Ele falou assim, não, mas eu vejo que você veio crescendo as suas responsabilidades na área da educação, mas parece que agora, quando você assume esse desafio do IBEB, é como se você estivesse disputando a Copa do Mundo, porque é muito grande, né? Mas nós somos movidos a desafio e, na verdade, o que está acontecendo é a falta de um apoio, de uma organização que se desencontrou em determinado momento, porque o que está acontecendo é muito bom. Né? A infraestrutura é boa, claro, precisa de melhorar, os professores são ótimos, comprometidos, né? Direção, nós estamos visitando a instituição, o que precisa é de apoio para melhorar, né? Aquele projeto tão bonito que brilhou tantos anos.